Olá, sejam bem-vindos ao Open Talks, o seu podcast sobre inovação, criatividade e empreendedorismo. Nesta edição, daremos continuidade à série de entrevistas com as palestrantes do painel internacional previsto na programação da conferência BTWN, Business and Tech Women's Network, que acontecerá agora, dia 25 de outubro, simultaneamente em Portugal, Brasil e Canadá. A entrevistada desta edição é a Keynote Speaker Clara Gonçalves. Clara é conferencista e evangelizadora de inovação e tecnologia, tendo atuado em diversas empresas, startups, universidades e centros de inovação em Portugal, Estados Unidos e Brasil. Como reconhecimento do seu trabalho para a inovação, recebeu diversas premiações. Confira agora. Clara, para que a audiência te conheça melhor, fale um pouco sobre sua trajetória profissional. Ok, então o que é que eu fiz? Qual é se calhar o período mais importante da minha trajetória profissional? Foram estes últimos 12 anos de trabalho dentro da Universidade do Porto, com a criação do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Foi um projeto que começou do zero, do início, não existia há 12 anos atrás, existia muito poucas iniciativas de empreendedorismo dentro da Universidade. A Universidade estava-se a preparar para isso, estava a tentar trabalhar os investigadores para que houvesse alguma transposição, neste caso, alguma transferência de tecnologia, e se essa transferência de tecnologia tinha potencial de mercado. Portanto, nós começamos numa fase muito incipiente e, ao mesmo tempo, criar uma infraestrutura que recebesse todos estes projetos. De facto, foi um projeto e foi um desafio que me foi feito. Eu fui a primeira colaboradora, comecei diretamente a trabalhar com o presidente, que era a única pessoa que existia na altura e que me contratou. E, de facto, houve aqui uma série de desafios muito transversais, desafios que passaram por fundraising, portanto, ir buscar financiamento para podermos naturalmente construir e reabilitar todo o património que foi necessário que a Universidade tivesse, não é, para recebermos e para trabalharmos esta área da transferência de tecnologia dentro da Universidade. Portanto, teve essa componente de financiamento e de buscar financiamento. Nós fomos buscar cerca de 30 milhões de euros e depois teve a componente que é o nosso core, que foi o nosso core, não é, e continua a ser, que foi trabalhar a universidade e perceber se a universidade tinha esta cultura. Na altura, há 12 anos atrás, nem a universidade, nem qualquer outra estrutura dentro do nosso país estava muito virada para esta área da iniciativa por parte de alunos e de investigadores, não é? A iniciativa de mercado. Rapidamente, e mais uma vez, o mundo mudou, houve uma crise e naturalmente que houve um brain drain muito grande de investigadores e de licenciados e recém-licenciados para quase todos os cantos do mundo. Portanto, houve uma necessidade muito grande e rápida de fixar gente em Portugal, gente qualificada naturalmente, que fosse capaz de adicionar valor ao mercado, não é? Neste caso, através da criação de empresas. Portanto, tudo isto se precipitou e o que é certo é que a própria cultura dentro da universidade, naturalmente, não é? Com estas condições exógenas, teve que mudar e teve que alterar. E quando alterou, e quando este mindset, naturalmente, foi mais visível, não é? Dentro dos investigadores e dos próprios alunos, foi mais fácil, e nós já estávamos no mercado, ou já estávamos dentro da universidade a atuar. Portanto, foi mais fácil potenciar a criação desta cultura e trazer cada vez mais alunos e investigadores para dentro do nosso Parque de Ciência e Tecnologia, visando naturalmente a criação de empresas, as spin-offs ou as startups, o que for. Depois chegou a fase da internacionalização e da internacionalização do projeto, naturalmente. Porquê? Porque estas empresas necessitam de capital. E o capital, mais uma vez, e olhando para a questão cultural, na União Europeia funciona hoje bem melhor do que funcionava há uns anos atrás, não é? Portanto, foi necessário para nós, primeiro, numa fase, perceber onde é que esse capital estaria disponível, não é? Numa lógica de investimento direto nas empresas que tínhamos e numa lógica de aprendizagem nossa também, porque foi necessário fazer essa aprendizagem rápida. Para quê? Para que estas empresas naturalmente pudessem crescer, pudessem escalar. Portanto, houve essa componente grande de internacionalização, que foi, mais uma vez, estrategicamente escolhida, um foco muito grande na América Latina também,
nos Estados Unidos, naturalmente na Europa, e nos últimos 2, 3 anos uma abordagem grande ao continente asiático, nomeadamente a China e Singapura. Portanto, isto tudo foi um projeto que durou 12 anos, não é? E que acabou, pelo menos eu saí, entretanto, há 2 meses deste projeto, e quando saí nós tínhamos 186 empresas, não só oriundas da Universidade do Porto, oriundas também de outras universidades e de outros locais do país, bem como empresas do mundo inteiro, startups do mundo inteiro, que naturalmente, pelo crescimento todo que o país teve depois da crise, no que respeita sobretudo a estas áreas tecnológicas, não é? Nós somos bons a formar gente nestas áreas tecnológicas, temos instituições de ensino superior de referência, naturalmente que houve um potencial muito grande de atração dessas startups, não só estas grandes empresas que toda a gente fala, mas de startups internacionais para cá. Portanto, o que aconteceu foi que em 12 anos um projeto da Universidade do Porto transformou-se rapidamente num projeto internacional, com gente do mundo inteiro e com uma visibilidade muito grande, sobretudo do ponto de vista internacional. Portanto, foram estes essencialmente os principais objetivos, eles foram cumpridos na totalidade. Naturalmente que houve aqui um fator de sorte, como sempre, pela própria evolução do mundo, a evolução da economia, naturalmente que nos ajudou este contexto difícil que nós passamos ajudou, mas o que é certo é que funcionou. E em cima de tudo isto, depois foi trabalhar a cultura dentro da própria organização, uma organização que tem empresas imensas de todo lado, quase 3.000 pessoas do mundo inteiro a trabalhar, e uma organização que vive essencialmente de relações, e de relações entre as pessoas, de networking, de pessoas que conhecem um bocadinho mais do que as que estão a começar. Portanto, foi internamente criar uma dinâmica que permitisse que esta gente toda se conhecesse, naturalmente, conhecendo-se, a rede aumenta e aumentam naturalmente as oportunidades. Portanto, foram estes os grandes desafios, e foi este o grande desafio, naturalmente, que eu tive, porque foi o maior período de tempo onde eu trabalhei em algum sítio. Eu defini desde o início que este projeto não é um projeto para saltar rapidamente, que foi um projeto a médio prazo. Portanto, a lógica que eu tinha na minha cabeça de, ok, fico 5 anos num sítio, no máximo, nem pensar, mais do que 5 anos, nem pensar, tenho que rodar, foi completamente impossível, porque este projeto precisou de tempo, não é? De tempo de consolidação. Portanto, destes 12 anos estão mais que consolidados, e o projeto já roda naturalmente por si, o que para mim foi o principal objetivo. Clara, como têm sido as conquistas, sobretudo das mulheres, quando a gente fala de inovação? Em Portugal, nós não estamos assim tão atrasados do ponto de vista de educação e, sobretudo, de ensino superior, porque nós temos, nas áreas científicas e tecnológicas, de todos os estudantes, todos os alunos, 57% são mulheres. Isto comparativamente com a média da OCDE, que é 39%, é muito interessante e é muito superior. Portanto, acho que temos um passo muito grande nesse sentido, não é? A questão aqui agora é pegar nestas mulheres que vão ingressar no mercado de trabalho, não é? E trabalhar as suas competências no sentido de elas serem, de facto, e cada vez mais se posicionarem como futuras líderes de empresas, líderes de grandes corporate, e líderes, quem sabe, de grandes organizações públicas e privadas, com lugares de destaque. E nesse sentido eu estive ligada ao longo destes anos a uma série de organizações, associações sem fins lucrativos, outro tipo de organizações que naturalmente trabalham e potenciam a vinda de mulheres para empresas e, consequentemente, a sua liderança e o trabalho das suas capacidades, não é? Das suas skills, não é? Para abraçarem a liderança destes projetos. Portanto, de facto, é uma preocupação, e se olharmos para o mundo, não é? E para dados mundiais, o caso da Unesco, 28% do total de investigadores nestas áreas, mais uma vez, das ciências, são mulheres.
a nível mundial, não é? Outro exemplo engraçado que eu acho que é importante referir foi que, por exemplo, a área da física é uma área básica. Básica não é básica porque é muito complexa, naturalmente, mas é uma área onde tem que haver, e nós temos que trazer naturalmente muitas mulheres. E desde a Marie Curie, não é, que ganhou o prémio em 1903, o prémio Nobel, só 17 mulheres é que foram galardoadas com este prémio Nobel da Física, comparativamente com 572 homens. Há alguma coisa, naturalmente, tem que ser feito e nós temos que ultrapassar estes obstáculos e estes obstáculos começam a ser ultrapassados no ensino e no ensino desde o primeiro ciclo, não é, até ao fim dos estudos académicos, não é, sejam eles quais forem, a nível de graduação, pós-graduação, doutoramento ou o que for, não é. Há que haver um despertar grande do interesse por estas áreas nos primeiros anos. Tem que haver um conjunto de iniciativas governamentais e não governamentais que potenciem o interesse por estas áreas das ciências e das tecnologias orientadas naturalmente mais para as mulheres. Lutar contra os estereótipos. Há muitos estereótipos e quem está nestas funções mais executivas e mais diretivas ou mais de direção, claro que sente muito. Ainda, se bem que o mundo mudou também nesse sentido, mas nós estamos na Europa, não é? E quando olhamos para outros continentes, onde claramente as mulheres são tratadas de forma diferente e o gap, não é? É muito, muito, muito superior, muito superior. Depois a questão que é outra coisa que me preocupa e que eu acho que tem que ser trabalhada, tem a ver com a capacitação dos professores, não é? dos profissionais, não é? Do ensino, a incentivar as mulheres a seguir carreiras tecnológicas, portanto. E aqui são alguns exemplos daquilo que eventualmente tem que ser feito e tem que ser feito de forma global pela sociedade onde todos estamos inseridos. Clara, por que é tão importante inovar atualmente? Do meu ponto de vista não é importante, do meu ponto de vista é absolutamente fundamental inovar. E é absolutamente fundamental no sentido de podermos todos em conjunto, não é, pensar naquilo que são globalmente as necessidades e as necessidades que se colocam mais prementes, não é? Que têm a ver naturalmente com este mainstream, não é? das áreas climáticas, não é? Do clima, que depois, se olharmos, é absolutamente transversal a todas as outras áreas e tem um impacto, se calhar o maior impacto, naquilo que é a nossa sociedade. Portanto, é inquestionável inovar e é inquestionável associar a esta inovação tudo aquilo que tem a ver com o impacto desta inovação do ponto de vista da ética, do ponto de vista da transparência e do ponto de vista da sustentabilidade. Ok, e na sua opinião, qual é a importância de um evento como o BTWN? Este tipo de eventos são fundamentais, e são fundamentais por uma razão muito simples. Criam redes, e criam redes transfronteiriças, criam redes entre culturas diferentes e põem pessoas diferentes, de locais diferentes, a pensar em conjunto. E pessoas que, naturalmente, têm uma experiência e um passado que é fundamental trazer para estas discussões atuais. Portanto, eventos como este, e essencialmente povoados de um pensamento mais feminino, que eu acho que ainda falta muito ao mundo. O mundo é maioritariamente masculino, de facto, e este alerta, não é, deste evento, como muitos outros que estão a ser dinamizados, nunca são demais para que a sociedade, de facto, mude do ponto de vista cultural. E o que você espera do público deste evento? O que eu espero do público deste evento? Eu tenho a certeza que o público deste evento vai ser um público com um pensamento crítico e com uma preocupação grande com todas estas questões que falamos.
e que vai, naturalmente, em conjunto, ajudar-nos a pensar, a quem organizou este evento, a quem faz parte deste evento, naquilo que poderão ser os próximos passos, não é? Porque juntos temos uma voz muito mais ativa do ponto de vista individual. Portanto, quem assistir a este evento naturalmente estará interessado neste evento, nos conteúdos deste evento, e estará sobretudo interessado em participar e em poder definir e fazer policy, não é? Políticas, em último recurso, não é? Que depois possam ser aproveitadas e possam ser, quem sabe, implementadas pelos vários países que, pelo menos, que constituem este evento, não é? O Brasil, o Canadá e Portugal. Que conselho você daria para líderes e futuros líderes, tanto homens e mulheres, que queiram ir longe nas trilhas de inovação? Normalmente quem quer ir longe nas trilhas de inovação é alguém que é recheado, não é, de conhecimento. Portanto, assumindo isso, é importante perceber como é que esse conhecimento se transfere e qual é o impacto deste conhecimento naquilo que é, naturalmente, o desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Clara, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada eu, Daniel. E para saber mais sobre a conferência, acesse o site de cada região. Brasil, https://events.sap.com/br/btwn-home/pt/home. Canadá, https://events.sap.com/ca/btwn-cn/en/home. E Portugal, https://events.sap.com/pt/btwn-pt/pt/home. Você acabou de ouvir Open Talks, o seu podcast sobre inovação, criatividade e empreendedorismo.